do capítulo 11 de 1 Coríntios. Vamos lá, diz assim, eu vou ler da nova tradução da linguagem de hoje. Achei melhor para esse texto, embora vocês podem usar qualquer versão aqui, mas eu achei por bem a minha leitura, a nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, tem um pastor, ele é um dos maiores nomes no meio cristão, que é o pastor John Stott, não é? Já está com o Senhor. Ele tem alguns livros que eu tenho o privilégio de ter, não tenho todos, né? Um dia quero ter a oportunidade de ter todos os livros dele, porque são muitos. Entre eles, A Cruz de Cristo, que é apaixonante, trazendo uma relevância sobre a cruz, o significado que ela produz na nossa vida. A cruz não pode ser vergonha para nós, não é? Paulo se alegrava na cruz. A cruz é símbolo do cristianismo, é símbolo da nossa fé. Então, há esse livro extraordinário sobre a cruz de Cristo. Ele também tem, acho que é o último agora, que é o cristão radical, o discípulo radical, não é? Fala sobre a questão do discípulo de Cristo, o cristão em uma sociedade não cristã, e aí vai, é uma série de livros. Ele é um dos autores do Pacto de Lausanne, não é? Onde aqueles pastores se reuniram para montar o Pacto de Lausanne, não é? Sobre algumas diretrizes, como deveria funcionar, não é? A igreja de Cristo, não é? Essa igreja integral, não é? É muito bacana, é um homem extraordinário. E ele foi um grande observador da humanidade do ser humano. Embora não era psicólogo, era teólogo e pastor, não é? O psicólogo por função, por profissão, por ênfase, por estudo, já é levado a estudar o funcionamento humano. Mas ele mesmo não sendo psicólogo, sendo teólogo, ele tinha uma grande capacidade de perceber o funcionamento da sociedade, do indivíduo. E ele destaca 3 funcionamentos no qual há uma carência na humanidade, há uma carência no ser humano. E a primeira delas, a psicologia trabalha muito, que é uma carência de significado. Esse é um dos pilares da psicologia, ainda mais a freudiana, a psicanalítica, não é? Que trabalha muito a questão do significado, não é? Há algumas coisas que para mim não vai produzir nenhum significado, mas para outra pessoa sim, não é? Eu nunca vou me esquecer de uma situação aqui na igreja, de uma família muito querida nossa. Eles sempre acompanham os nossos cultos. Eles moram agora lá em Santa Catarina, não é? E um domingo pela manhã, acho que foi, terminou o culto, eu estava lá dentro e alguém chamou e disse: pastor, tem uma família, os irmãos ali estão desesperados, é uma situação gravíssima. E eu disse: puxa, vamos lá para ver, vamos orar. Eu não tinha ido embora, eu estava atendendo alguém, fiquei até mais tarde. E quando eu cheguei aqui, não é um casal, é uma família muito querida. Mas olha que interessante, o irmão estava aqui na frente, jogado aqui numa dessas poltronas, jogado, chorando. A irmã estava caída assim na cadeira, assim, ó, aos prantos. E eles tinham, eu não vou dizer o nome, mas alguns vão saber pelos traços, não é? 2 moças, e só tinha uma das meninas ali. E quando eu olhei que só tinha uma das meninas, eu levei um susto. Naquela época tinha falecido um irmão nosso, que foi até o irmão do Ederson, né? Como é o nome dele? O Adson, não sei, Ederson, esqueci o nome do rapaz. Era o irmão do Ederson. Naqueles dias tinha falecido, foi uma tragédia para a nossa comunidade. Um rapaz jovem, de forma desesperada, trágica, não é? Inesperada. Então, eu já levei um susto quando eu vi que faltava uma das moças aqui,
que só estava o casal e uma das meninas, e aos prantos, e me chamaram que era uma questão desesperadora, eu já pensei o que eu vou dizer para a família com relação, que era um luto, não é? Já pensei que a menina tinha morrido. Quando eu fui entrando aqui, estavam eles caídos aqui chorando aos prantos. Aí a irmã dizia assim: não pode ser, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu disse: meu Deus, a situação é gravíssima. Aí fui chegando aqui e fui me aproximando, aí coloquei a mão nele: ô meu irmão, o que há? Não, pastor, foi uma tragédia. Eu digo: meu irmão, o que eu posso fazer? Aí eu disse: e como é que está a fulana? Aí eu falei o nome da filha. Ela disse: fulana, está em casa. Está bem. Eu digo: mas o que houve? Foi a nossa cachorrinha. O carro aqui na Presidente atropelou a nossa cadela. Nós estamos desesperados. Depois eu olhei para ele assim: não me mata do coração, meu irmão. Você entendeu? Na verdade, naquele momento, para mim talvez não soou como, poxa, é mais um cachorro, compra outro. Mas aquela cadelinha para eles estava na família há 15 anos. Tinha uma história, você entende? Tem um significado. E agora eu faz o quê? 100 dias que eu perdi o Ângelos, não é? Então, para alguém perder mais um cachorro não é nada, mas para mim que gostava daquele cachorro, tem um significado. Então o significado é muito pessoal. É muito pessoal. Aquilo, quebrar uma unha para mim, sou homem, vai lá e dá uma mordida e acabou. Para uma mulher que zela da unha, isso tem um significado. Você entende? Cada pessoa vai trabalhar segundo, não é, os seus valores, suas crenças, e como ela atribui aquilo significado. E John Stott vai dizer que uma das primeiras carências do ser humano é uma carência de significado. Hoje as pessoas, elas não conseguem mais atribuir significado às coisas, não tem mais. Antigamente as pessoas atribuíam significado a uma camisa de time, e ia sendo fiel a esse time até se aposentar. Hoje não existe mais isso, é quem paga mais. Nos Estados Unidos, nas grandes montadoras, isso ainda existe, não é? Há um programa sobre as montadoras que tem lá a terceira geração da família trabalhando na empresa, onde o avô começou a trabalhar, o pai trabalha e o neto já está trabalhando na empresa. Para eles aquilo ali há um significado muito grande, fazer parte da história, da construção daquela empresa e seguir o propósito familiar de trabalhar naquela empresa. Isso para aquela família, para essas famílias, isso tem bastante significado, mas isso são situações raras. Hoje se apresenta tanta coisa nesse mundo que o ser humano não consegue mais atribuir significado às coisas. Estamos no tempo muito rápido, uma velocidade muito rápida, as pessoas não conseguem mais, não dá mais tempo, porque é tudo muito rápido, é tudo muito ligeiro, é tudo muito corrido, tudo, sabe, de uma forma desesperada, louca. As pessoas não conseguem mais degustar a própria vida, o próprio tempo, as próprias coisas. O que dizer desse ano passado, que passou assim, não é? Aos nossos olhos, e que bom que passou. E não vai ser diferente esse ano e os próximos que virão. Então escute uma coisa: há tanta coisa nesse mundo, tanta religião, tanto time, tanta coisa, e as pessoas não conseguem mais, por conta de tudo isso, não conseguem mais atribuir significado às coisas. As pessoas estão perdendo o sentido das coisas. Falando em livro, eu citei um desses dias, que é A Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que eu recomendo para você também ler, quem não leu ainda. Em busca de sentido. As pessoas não têm mais sentido na vida, as pessoas não têm mais significado, elas não sabem mais para que vivem. Esse foi uma primeira situação que John Stott percebeu na sociedade da sua época.
uma carência de significado, algo que possa lhe atribuir valor. Isso eu quero levar para mim e para a minha família. Isso eu quero abraçar e nunca mais deixar, como por exemplo a própria fé. Eu tenho um Rahá em casa, a Israel, que ela é muito esse negócio do feminismo, né? E está em moda agora, né? O feminismo, o valor da mulher, aquela coisa toda. Eu acho legal, eu acho muito bacana essa coisa da mulher ser valorizada, até porque eu tenho 3 mulheres em casa. Se eu não as valorizar, o que será de mim? Eu sou minoria em casa. Eu acho que a mulher deve ganhar aquilo que ela vale mesmo, não é? Se tem competência, tem que ganhar bem acima do homem, se for preciso. Em algum momento a mulher vai ganhar mais dinheiro do que o homem. Por que não pode? Por que a mulher não pode estudar, alcançar grandes posições de gerência? Na igreja, as mulheres aqui, elas são maioria e elas comandam a igreja, a começar pela pastora. Eu apoio isso, acho isso bacana. O que a gente não pode deixar é essa coisa de, em prol do feminismo, odiar o homem, que já está chegando nesse caminho, e aí cada um não sabendo o seu lugar. Isso é um problema. E eu sempre digo isso para a Rahá em casa. Eu digo, olha, eu acho legal, filha, essa coisa de defender essa, não é, do feminismo, o lugar da mulher, valorizar, acho bacana. Só que escute uma coisa, todas essas bandeiras, eu sempre digo para a Rahá, elas são passageiras. Podem ser valiosas e importantes, são, mas a bandeira que todos nós devemos levantar é a bandeira de Cristo, é a bandeira da cruz, é a bandeira do Evangelho. Meus irmãos, não se debatam por causa de partido. Meus irmãos, partido vai e partido vem, presidente vai, presidente vem, regime vai, regime vem, religião vai, religião vem. Jesus permanece o mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aleluia. Então escute uma coisa, para nós o Cristo precisa ter significado. O Evangelho sim precisa ter para nós significado. Senão, o que nós estamos fazendo aqui? Se esta ceia para mim não significar algo relevante, eu estou perdendo meu tempo aqui. Quando eu levantei 7 da manhã hoje, eu pensei nesse culto, em cultuar a Deus. Já me vi aqui, comungando com vocês, não simplesmente para vir aqui dar uma palestra e ir embora e acabou a semana. Não, essa manhã para nós tem um significado. Vamos partilhar a comunhão, o partir do pão, vamos renovar a nossa aliança com Deus, o nosso amor uns para com os outros. Essa manhã para nós precisa ter significado. O que você vai fazer lá na igreja? É costume a gente ir domingo de manhã. Eu não tenho o que fazer domingo de manhã, eu vou. O clube está fechado, o balneário está fechado. Eu estou cansado, eu não quero ficar em casa vendo Globo Esporte, Globo Rural. Aí eu vou para a igreja. Não, não é assim. Nós estamos aqui porque a ceia para nós tem um significado, porque o culto para nós tem um significado. Hoje a humanidade há uma carência de significado. Eu acredito nessa tese do John Stott. A segunda é transcendência. Existe uma carência de transcendência, que é o ser humano transcender, que é o ser humano ele sair de mesmice e ir para um outro nível, não esse nível diário. Eu levanto, eu almoço, janto, durmo, sabe? Esse ciclo vicioso, onde entra ano e sai ano e eu não saio dessa vida, essa vida sem propósito. E é por isso que quando chega no final da vida, muitas pessoas dizem assim: por que eu existi? O que eu fiz da minha vida? Por que eu existo? Por isso que há muita gente que eles ficam nessa indagação: qual é o propósito da vida? Por que eu existo? E alguns chegam no final da vida frustrados. Por quê? Porque eles não têm significado na vida. Segundo, porque eles não conseguiram transcender desse ciclo vicioso que a humanidade vive.
crescer, casar, ter filhos e morrer. Meus irmãos, nós precisamos transcender, sair desse nível vicioso. É a mesma coisa aqui da nossa comunidade, do Templo das Nações. Se você vir domingo após domingo, vem, escuta a palavra, passa a semana lá no mundo, depois vem domingo, escuta a palavra e fica nesse ciclo vicioso e não sai disso, vai chegar um momento em que você vai estar frustrado e vai dizer: a igreja não me serve mais, eu vou procurar uma outra igreja. Ou então, eu estou cansado de estar aqui, eu quero experimentar uma coisa nova, um movimento novo, o rugido do macaco, da onça, do leão, o cospe-fogo, a revelação disso, daquilo. Vai chegar o momento que você vai dizer assim: eu quero mais. E você vai em algum momento achar esse suposto mais, mas quando passar um tempo, vai de novo cair nesse vício, porque nós não transcendemos. Nós não saímos desse patamar vicioso. O que seria transcender? Eu tenho o entendimento de que eu preciso sair desse nível raso e entrar no nível de servir, de cuidar, de fazer minha parte, de contribuir na vida do outro, de abençoar as pessoas, de ser bênção na vida dos outros. Quando eu faço isso, eu não consigo ter tempo para frustração. Você sabe, os irmãos que não fofocam são os irmãos que não têm tempo para isso, porque eles estão trabalhando, estão cuidando da sua vida, sabe? Por que tem irmãos que a gente não vê o nome deles em fofoca? Porque eles não têm tempo para isso, eles estão tão ocupados com eles, com os outros, cuidando da obra, fazendo o bem. Eles não têm tempo para dar ouvidos ou seguir uma conversa diabólica, porque eles estão além desse nível de, sabe, de fofoquinha, de conversinha, de lalala. Eles estão no nível de cuidar dos outros, de abençoar as pessoas, de abençoar vidas. Não estão nesse nível raso, estão para além disso, já transcenderam há muito tempo, saíram de seguidores, não apenas seguem a multidão, agora eles são discípulos, porque estão em comunhão com Cristo e com a Irmandade. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Que coisa boa. A terceira, na visão de John Stott, é uma carência de comunhão, que a humanidade, que o ser humano, que a sociedade tem uma carência de comunhão. É uma das nossas grandes ênfases da igreja local, do Templo das Nações, trabalhar a comunhão. Embora ainda penso que estamos longe de alcançar o conceito ideal, mas nós estamos no caminho, porque somos ainda uma igreja jovem, mas somos uma igreja que na sua base nós sempre trabalhamos a comunhão. Meus irmãos, quem aqui tem Instagram, Facebook, Twitter, levante a mão. Quem tem? Quem tem? Agora ninguém tem, né? Ninguém levanta a mão. Eu vejo cada um, né? Você tem. Nós nunca tivemos uma época da humanidade estar tão interligada, em todos os sentidos. A ponte aérea, Santa Maria a Porto Alegre, São Paulo e São Paulo para o mundo. E aí vai outros estados, essa conexão de ponte aérea, malha viária, não é? Essa malha viária que nós temos estrada em todos os lugares. E aí essa conexão virtual, onde o ser humano está interligado de forma virtual. Nunca houve na história da humanidade um tempo como esse, de nós estarmos tão interligados, falando em grupos, como tivemos que fazer agora recentemente, não é? Fazer muitos os cultos online, fazer os estudos em grupos, usar os aplicativos para poder se comunicar. Mas por outro lado, essa grande facilidade que teoricamente seria para aproximar, tem nos afastado e tem nos deixado frios, tem nos deixado distantes, tem nos deixado acomodados, porque agora é mais fácil eu
eu mandar uma carinha com um desenhozinho, né, um emoji, é um emoji, é esse mesmo? Um desenhozinho com um símbolo de um presente, e a pessoa aperta lá e aparece um parabéns, do que eu chegar e eu gastar, comprar uma gravata, como essa que eu ganhei aqui, não é? Vai lá na loja, compra a gravata e dá. As pessoas não querem mais gastar, as pessoas não querem mais se aproximar, porque é mais fácil, é mais barato, custa menos, é menos incômodo, sabe? Por que que os desigrejados crescem no mundo? Porque é mais fácil eu escolher qual é a minha roda de chimarrão, é mais fácil eu escolher com quem eu quero compartilhar. E gente, o bacana de ser igreja é isso aqui, cada um de um jeito, cada um com as suas manias, e nós tendo a transcendência, nós saímos do nível de julgamento e temos a capacidade de compreender uns aos outros. Um gosta do Inter, um gosta do Grêmio, um é petista, não é possível que alguém é petista nessa época, mas tudo bem, um é petista, outro é bolsonarista, não é? Um é, sei lá, um é da força sindical, o outro é contra, mas a gente senta todo mundo, e nós temos uma causa comum, que é Cristo, que é o Senhor, que é o Evangelho. Um acredita que Jesus vem antes do arrebatamento, o outro acredita que Jesus vem que a tribulação vem depois do arrebatamento, mas a gente senta junto e crê que está servindo o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Um gosta na igreja que tenha dança, o outro não gosta que tem dança, mas todos congregam na mesma igreja. Porque ter dança e não ter dança não vai impedir a minha salvação, e isso não tem nada a ver com doutrina. Uma gosta de cortar o cabelo, a outra acha por meio que não quer cortar cabelo, e não acha isso que está na Bíblia que tem que cortar. Não, eu simplesmente não quero cortar, fiz um voto, sei lá, ou não quero, mas não condeno quem corta. Serve ao mesmo Deus. Esse é o bacana de ser igreja, cada um com as suas diferenças, mas se unem numa causa comum. Sabe qual é o problema? Um dos problemas dos desigrejados é, todo mundo está aqui, concorda, ninguém quer ser liderado, ninguém quer ter uma pessoa cuidando, liderando, pastoreando, pensam infinitamente igual, discorda da igreja tradicional, não quer ter líder, não quer dizimar, não quer ofertar, não quer compromisso, se reúne quando achar por bem, sabe essa baderna? Assim é fácil. Quando eu quero conversar com um amigo, então eu ligo e chamo. A igreja não tem isso. Aqui a gente se reúne e cada um com as suas diferenças precisa transcender para poder conviver junto. Precisa, sabe, dar um passo a mais e sair do nível de visão míope e ampliar a visão para uma causa muito maior, suportando os mais fracos, compreendendo os mais fracos na fé, os novos na fé, não me achando melhor, superior que ninguém. Esse é o bacana de ser igreja. Por conta disso, meus irmãos, há uma carência na humanidade de comunhão, das pessoas realmente estarem próximas, porque agora a tecnologia, que é para aproximar, na verdade nos distancia. A gente tem 100 seguidores hoje, amanhã os 150 desaparecem assim do nada. Como é que a gente tem um seguidor, vê como é que é esse modelo de vida da tecnologia e essa época, boa parte é ilusão, porque você tem um seguidor, dali a pouco ele não gosta de uma postagem sua, ele sai. Mas que seguidor fajuto é esse? Sabe? Você tem um seguidor, daqui a pouco assim, ó, você tem hoje, de tarde não tem mais. Que seguidor é esse? Você tem 1000 seguidores, eu tenho 1000 seguidores, você passa mal. Eu duvido você acionar 10 seguidores para te socorrer, desses 1000 que a gente tem. Então é ilusório. Veja como, não estou contra, até porque eu tenho, acho bacana,
Mas a gente não pode se iludir com essa vida, você entende? Com esse estilo de vida, com essa falta de comunhão. Meus irmãos, o mundo tem carência de comunhão. Por que a igreja subsiste há 2000 anos? Porque um dos pilares da igreja de Cristo é a comunhão. A igreja começa na comunhão, no estar junto, no suportar um ao outro. Não pensando assim, é mais fácil saltar fora, é mais fácil sair. Não, é mais fácil, é mais difícil se adaptar. Mas eu vou então me adaptar, por uma causa maior, pelo reino, pela igreja, pela minha família, pela obra de Deus, pela causa de Cristo, pelo testemunho do Evangelho. Você entende? Então escute, há uma carência no ser humano, na humanidade, de comunhão. Você vê os balneários, ruas, supermercado lotado. As pessoas, ainda mais agora, a gente não pode mais abraçar, cumprimentar de perto, sentir o calor humano. Piora isso mais ainda. Essa época agora, desse ano, quantas pessoas sofreram com depressão, com isolamento, necessário, mas sofreram com isolamento. Muitas pessoas, por natureza, já são isoladas, foram obrigadas então a se isolar. Muita gente pereceu. Por quê? Porque há uma carência na humanidade de comunhão. Como nós precisamos, meus irmãos, trabalhar isso em nossas vidas. Trabalhar a nossa comunhão, primeiro com Deus e depois com a comunidade. Nós precisamos montar bases fortes de termos parceiros de oração, amigos intercessores, irmãos que a gente possa partilhar o nosso sofrimento, a nossa dor, e não vão nos criticar, e não vão nos ferir. Se nós trabalharmos isso como igreja, é certo que as bênçãos de Deus virão sobre nossas vidas. Você pode aplaudir a Ele? Por favor, faça isso com alegria. Vamos lá. O apóstolo Paulo vai dizer, no texto que nós lemos, o ensinamento que ele recebeu do Senhor, ele estava ensinando para a igreja. A igreja de Corinto era uma igreja muito difícil, era uma igreja muito complicada, supostamente cheia dos dons, supostamente cheia do Espírito Santo, mas era uma igreja com muitas manias. E é um problema quando as nossas manias são evidenciadas, sabe? Não existe mais, a psicologia não trabalha mais temperamento, tá? Se a gente tem essa linguagem de temperamento, isso já caiu há muito tempo. A psicologia usa estrutura, não é? É complicado quando a nossa estrutura aparece mais, o nosso jeito de funcionar aparece, as nossas manias, o nosso jeito de ser explosivo, briguento, rixoso, acuado, com esse sentimento de perseguição ou raivoso. É complicado quando esses sentimentos, eles aparecem com facilidade quando nós somos constrangidos ou quando somos influenciados por alguma coisa. Isso já reage em nós. Na verdade, o cristão autêntico, esse funcionamento, essas manias, não devem aparecer facilmente. Sabe, chegar um momento de muito estresse, mas deve ser controlado pelo Espírito. A igreja de Corinto era uma igreja que eles não conseguiam ser controlados no Espírito. Com facilidade eles estavam na carne. Com facilidade eles misturavam o ensinamento do apóstolo Paulo. E olhe, a igreja de Corinto foi fundada por Paulo. Paulo pastoreou essa igreja, deu ensinamento para essa igreja, e mesmo assim, eles faziam uma bagunça imensa com relação ao Evangelho, com relação às coisas de Cristo. E aí Paulo, nessa carta, que na verdade não é a primeira carta, é a segunda carta a Coríntios, a primeira se perdeu. Aqui está como 1 Coríntios, mas na verdade Paulo tinha escrevido uma outra carta antes, que essa carta não está aqui, se perdeu ao longo da história. Paulo vem trazer ensinamentos para a igreja, o ensinamento que ele recebeu do Senhor. Então escute uma coisa, líderes de células que estão aqui, pastores que estão aqui,
curso da igreja. O nosso ensinamento, e aqui graças a Deus tem isso, o nosso ensinamento não vem de uma teoria, não vem de uma vã filosofia, o nosso ensinamento vem de Cristo. Todos os cursos da igreja, todas as aulas da igreja, todos os cultos da igreja, não são calcadas nas revelações do fulano de tal, são todas bíblicas. Então, o ensinamento dessa igreja é bíblico. Se alguém falar que no tempo das nações não é uma igreja bíblica, uma igreja da palavra, não conhece nossa igreja, ou está dizendo bobagem. Porque o que nós fazemos aqui é pregar a palavra de Deus. O nosso ensinamento vem da palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Escute uma coisa, o apóstolo Paulo está dizendo que o ensinamento que eu recebi do Senhor, de Deus, de Jesus, eu estou passando para vocês. E aqui eu separei alguns, dentro dessa visão do apóstolo Paulo, para passar para vocês. Primeiro, a noção de comunidade. Diga a noção de comunidade. Diga a noção de comunidade. O apóstolo Paulo, ele está transmitindo um conceito para aquela igreja da importância deles entenderem o que é uma comunidade, o que é a igreja, o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo. Escute uma coisa, queridos, nós não somos apenas um povo que se reúne semanalmente, nós precisamos entender que somos uma família, que somos uma comunidade, com deveres, com obrigações, com deveres, com direitos. Você que é membro do Templo das Nações, você tem direito à assistência religiosa da igreja, o auxílio pastoral, o atendimento, a visita no hospital, a visita em casa. Você tem auxílio à orientação bíblica, apoio espiritual, você tem direito. Você que é membro desta igreja, meu Deus, você sabe que a gente tem um projeto social, tem funcionários, tem equipe, por que não dizimar? Por que não dar um bom testemunho para a igreja? Sabe, o nosso senso de comunidade. Você já viu um associado do Inter, do Grêmio, que não ajuda na mensalidade? Claro que não. Um associado de um clube que não tem direitos e deveres, tem que cumprir. Nós como comunidade também. Gente, o apóstolo Paulo está transmitindo para aquela igreja que eles são uma comunidade, que eles têm direitos, que eles têm deveres, que eles não podem simplesmente, sabe, fazer feiura. Eu estou lá no Templo das Nações. Não, a gente zela pelo nome da igreja, zele, não é? Olha, teve uma época até que nós fizemos adesivo da igreja, que eu deixei de fazer, porque rapaz, era cada carro com os adesivos da igreja, fazendo bobagem na rua, que eu ficava com vergonha, xingando as pessoas na rua, quando olhava tinha um adesivo da igreja. Eu até dei um tempo nisso, assim, de adesivo, com o nome da igreja, porque misericórdia, sabe, gente, nós somos uma comunidade, aquilo que afeta um, afeta todos. É importante nós termos esse sentimento. A questão aqui não é sobre o eu, sabe, eu estando bem, a irmã estando bem, é que importa, o resto que se lasque, que está nem aí, que se exploda. Não, meus irmãos, a questão não é sobre eu, sobre aquele, sobre aquela, é sobre nós. A comunidade está bem, a igreja está bem, aquela célula está bem, aquele grupo está passando necessidade. Tem uma família que está passando necessidade, vamos juntar a cesta básica. Eu tenho aqui no meu coração, nenhum discípulo desta igreja, que se eu estiver sabendo, passa necessidade, em hipótese alguma, porque nós somos uma comunidade. É para isso que serve o dízimo da igreja. Além de manter a igreja, se nós temos um dizimista fiel desta igreja, que em algum momento está passando uma privação, a igreja ajuda. A gente usa as ofertas, como usamos muitas vezes, ofertas e dízimo, para ajudar esse irmão. Agora, se é um irmão preguiçoso, que está lá dormindo, né?
não quer nada com nada, aí está vindo as contas, pastor, paga minhas contas. Não, aí vamos se respeitar, né? Pelo amor de Deus. Mas quantos irmãos nós construímos casas aqui? Quantos irmãos, está aqui o pessoal do Semepan, né? Que vão lá, levam alimento, ajuda, gente que não é nem da nossa comunidade. Mas por que nós ajudamos até as pessoas que nem são da nossa comunidade? Pelo senso de comunidade, mesmo essas pessoas não sendo, como sendo parte do corpo de Cristo, que está no nosso coração, comunhão, cuidar uns dos outros. O apóstolo Paulo está ensinando isso para esta igreja, que eles precisam ter um senso de comunhão, de comunidade, de igreja. Meus irmãos, não deixem, por favor, e eu peço isso não é de agora, que os irmãos nessa igreja entrem e saiam, e ninguém olhe, está vendo que é um novo, e ninguém pergunte assim: ô meu irmão, eu vejo que você é novo aqui, minha irmã, seja bem-vinda. Eu peço aos irmãos mais veteranos desta igreja, que se aproximem dos irmãos mais novos, não é? Se coloque à disposição, para trazer aqui para os pastores orarem, atenderem, conversarem. Não deixe que os irmãos novos entrem e saiam e ninguém nunca abordou, que não sejam percebidos. Vamos ter um senso de comunidade. Não, pastor, mas eu não sou assistente pastoral. Isso quem deve fazer é o pessoal da recepção, assistência pastoral. Você pertence a essa comunidade? Está vendo que está um negócio lá, estourou ali um negócio? Não, deixa que queime lá. Isso quem faz é os líderes. Não, mas se estragar, isso também me afeta, então eu vou cuidar. Sabe? Está lá, entrou no banheiro, está uma luz ligada, desliga. O senso de comunidade, não é? Está o meu dízimo ali gastando ali, ó, a luz à toa, então desliga. Não, quem tem que desligar é o assistente pastoral. É o momento que é pago para isso. Tem uma bala ali no chão, está suja ali, ó, passou alguém, jogou uma bala, esqueceu ali, passa, nem olha. Você sabe que nós brasileiros perecemos porque o nosso senso de nacionalismo é muito pouco. A gente ama Estados Unidos, Europa, e a gente não tem esse coração nacionalista de lutar pelo nosso país. O que é bom é do outro, o que é bom é Europa, o que é bom é Estados Unidos, é França. E aquilo que é nosso, a gente despreza muitas vezes. E é por isso que nós perecemos como nação. O que é bom é a igreja do outro, o que é bom é o pastor do outro. Eu fico admirado como o povo dessa igreja às vezes é inocente nesse sentido. Meus irmãos, valorize o que é seu, o que é da sua igreja, sabe? Eu não sou líder, mas eu sou membro dessa comunidade. Eu passei aqui, vi uma bala no chão, eu vou tirar e pôr lá no lixo, porque eu pertenço a essa comunidade. Se ela está limpa, isso também diz respeito a mim, ao meu cuidado. O senso de comunidade. Nós precisamos ter senso de comunidade. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com uma alegria. A Andriele ontem, na rede Nações Atitude, ela trouxe uma palavra muito espetacular, muito especial. Ontem estivemos aqui no primeiro culto da rede, com o Caleb, a Dani e os demais jovens. Extraordinário o nosso culto de ontem. E a Dani trouxe uma palavra, a Andriele trouxe uma palavra bem bíblica, bem estruturante. E entre elas, ela disse uma coisa muito bacana que eu anotei aqui. Entre muitas coisas, eu quero que você assista o culto de ontem, da rede, que está muito bom. A Andriele disse o seguinte, que a gente precisa saber que tem pessoas que precisam de nós, que precisam dos nossos dons, dos nossos talentos, que você e eu somos úteis na vida de alguém, que há pessoas, meus irmãos, que elas estão aqui na igreja ou nessa cidade, que elas precisam do nosso abraço, da nossa intercessão, da nossa oração, do nosso convite. Quantos jovens estão nesse mundo? Essa cidade é uma cidade jovem, essa igreja é para estar lotada de jovens, essa cidade é uma cidade com muitos idosos. Nós temos um trabalho espetacular de idosos. Vamos ampliar isso. Você entendeu? Essa cidade há muitas pessoas carentes. Nós precisamos exercer o nosso papel, sabe? Buscar sentido na vida, ter propósito na vida, transcender.
Buscar um significado, gente, quando você começa a pensar nisso, eu posso ser útil na vida de alguém, eu posso ser útil na igreja, eu posso abençoar alguém, orar, interceder. Talvez eu não saiba pregar ainda, mas eu posso lá descer, lá na sala de oração e interceder pelo culto. Eu não sei ainda como é que funciona para dar aula na igreja, mas eu posso ajudar a estar na comunicação, segurando uma câmera, tirando foto, na comunicação da igreja, sabe? Eu posso ser útil na obra de Deus. Isso é ter um significado, isso é um senso de comunidade. Isso é você compreender que você pode ser útil para abençoar a vida do outro. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Tem gente que precisa de nós, disse a Andriele ontem. Achei isso muito bacana. Tem irmãos, quem sabe, está sofrendo do seu lado, do meu lado, e nós não estamos vendo. Vamos começar a perceber os irmãos que estão à nossa volta. Líderes de equipes. Tem irmãos que estão na sua equipe, que estão precisando de uma ligação, de um apoio. Não apenas se vejam nos ensaios, nas orações, mas converse. Como é que você está? Como é que estão as coisas? Está começando o ano, vamos refazer isso, meus irmãos, de chamar uns aos outros. Queridos, vamos estar nas equipes na igreja. Nós temos dança, louvor, tem tanta área na igreja que você pode atuar. Não fique sozinho, não fique isolado. Venha buscar sentido para a sua vida. Venha transcender, sair desse nível apenas de ouvinte, apenas de participante, mas venha ser um contribuinte na vida de alguém, sabe? A gente terminar a vida e dizer assim, não precisa nem eu dizer, alguém vai dizer, como você foi importante na minha vida. Como disse o Caleb ontem, testemunhando lá da escola onde ele estudava, de pessoas salvas, que foram salvas através dele. Você imagine, isso vale por toda a nossa existência. Alguém chegar e dizer assim, eu estava à beira do precipício, eu ia pular da ponte, eu peguei a arma, eu peguei a faca, a corda, eu peguei as malas para ir embora. Mas quando eu fiz o curso, mas quando eu recebi a sua oração, mas quando eu recebi o seu abraço, quando eu fiz um estudo bíblico, quando eu vi na oração, Deus falou comigo e eu desfiz as malas, foi Deus que te usou. Não é para a nossa glória, em hipótese alguma. Isso é para a glória de Deus, mas você entende? Nós estamos fazendo parte na vida de alguém. Nós estamos contribuindo na vida de alguém. Venha contribuir esse ano na vida de alguém, na vida da igreja, na vida da comunidade, dessa sociedade. Vamos contribuir na vida do outro. Vamos ser bênção na vida do outro. Esse é o ano da esperança, digam amém. Não perca a esperança. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Se coloque em pé. Eu só estou no primeiro item. Se coloque em pé. Eu vou orar, já é 10 horas. Eu vou orar com você. No próximo mês eu vou seguir com esse tema. E vou seguir nas outras lições. Como disse a Andriele ontem, vamos sonhar juntos. Amém? Vamos sonhar juntos, queridos. Vamos sonhar com uma cidade melhor. Vamos sonhar com uma comunidade, com um templo melhor. Vamos sonhar com a construção do templo. Vamos sonhar com 10% de almas salvas nessa cidade. Vamos sonhar com uma liderança renovada, com as nossas células crescendo, multiplicando, a nossa família prosperando, vencendo. Mesmo cercado de adversidade, não vamos perder a esperança, vamos sonhar. E é certo que o bem de Deus vai nos alcançar. Amém? Feche os olhos, eu vou orar com você nessa manhã. Amado Senhor, coisa boa estarmos na sua presença. Obrigado, Senhor, por esta manhã a tua palavra falar ao nosso coração. Ser conosco, que seja o Senhor todos os dias a ministrar nas nossas vidas. Nós queremos, meu Pai, desenvolver esse senso de comunidade, de corpo, de igreja. Nós queremos atribuir à tua obra, ao teu reino, às tuas coisas, significado. E nós queremos transcender, e nós queremos viver
essa comunhão genuína que o Senhor tem para nós, viver em comunhão contigo, viver em comunhão como igreja. É o que nós desejamos, Senhor. Oh, meu Deus, se há alguma indiferença entre nós, se há algum sentimento de indiferença de um irmão para com o outro, que nessa manhã isso seja sanado, curado, resolvido, para que a comunhão se estabeleça, porque é na união dos irmãos que o Senhor ordena a sua bênção. Então, seja conosco, Pai, em nome do Senhor, que todos digam que assim seja. Digam que assim seja. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus.